Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: o mercado cripto, ele é um mercado soberano. Não é o que eu penso, não é o que outro criador de conteúdo pensa, não é o que a gente fala aqui no YouTube que vai mudar a dinâmica do mercado. O mercado, ele é soberano e ele obedece às regras pré-estabelecidas. Sabendo isso, nós entendemos atualmente que o mercado, ele segue um direcionamento dos grandes players. São eles que determinam as regras do jogo. São eles que determinam para onde o mercado vai, quem será liquidado, quais as posições serão liquidadas, em que dia, em que mês, em que hora nós iremos atingir os topos ou sequer se iremos atingir topo. Então, diante disso, é importante você entender que nós, as sardinhas, nós, os investidores do varejo, nós, os investidores do dia a dia, precisamos estar prontos e preparados para aproveitar as oportunidades. Hoje, muita gente abriu as suas lives, seus conteúdos, muita gente usou a expressão "nós avisamos". Inclusive, quem fez o dever de casa e protegeu o seu patrimônio, como a gente vem falando já há várias semanas atrás, por mais que não soubesse o que iria acontecer, mas estava preparado para essa situação. Nós tivemos uma situação recentemente no mercado, de um modo geral, no dia 5 de agosto de 2024, nós tivemos a quebra da bolsa japonesa e ali nós tivemos o fundo do ano de 2024. Nesta madrugada do dia 3 de fevereiro de 2025, eu afirmei, e está gravado no meu canal do YouTube, que nós poderemos ter visto o fundo das altcoins em 2025, hoje, nesta madrugada. Essa crise das tarifas internacionais impostas pelo governo Trump, e nós vamos falar bastante sobre essa crise, essa crise produziu o motivo perfeito, o álibi perfeito, a desculpa perfeita que os grandes players, que os grandes institucionais e as corretoras precisavam para jogar o preço do Bitcoin de volta para casa dos 90 mil dólares. E eles não perdem a oportunidade. Diferentemente das sardinhas, diferentemente dos investidores de varejo, que compram qualquer coisa e colocam na sua carteira sem entender o que de fato estão fazendo, compram qualquer indicação de qualquer pessoa que eles encontram no YouTube, sem analisar quais são os fundamentos daquele projeto, sem pelo menos definir uma estratégia de operação para aquele projeto. Os institucionais, eles jogam o jogo seco, sem emoção, sem amor, sem envolvimento passional com nenhum tipo de ativo. Eles querem dinheiro, eles querem aumentar suas posições, eles querem aumentar suas carteiras e eles querem capitalizar em cima dos incautos, dos novos, daqueles que não entendem da dinâmica do mercado, daqueles que são manipulados pelo FOMO e também pelo FUD, daqueles que se deixam influenciar por criadores de conteúdo que mandam vender e depois dizem que não é hora de vender, é hora de comprar, e depois mudam de ideia e já começam a falar em venda novamente. É exatamente em cima desse público desconhecedor da verdade, desse público 100% manipulado, que os grandes institucionais fazem a festa. Os grandes institucionais fazem a festa em cima dos alavancados, que se alavancam sem entender as regras da gestão de risco dos mercados futuros, que se alavancam sem entender que na ponta ganhadora também existe a outra ponta, que é a ponta perdedora. Sem entender que a alavancagem, seja ela baixa ou alta, ela entra no radar do institucional, ela entra no radar da corretora e ela passa a ser vista como uma zona de busca de liquidez. Sem entender das regras do jogo, as sardinhas ensandecidas, com a ganância, a vontade de fazer dinheiro rápido, começam a mergulhar
no abismo da sua própria destruição. E essa destruição pode até vir a galope, mas também pode até vir em slow motion. Mas um dia a destruição chega. E quando ela chega em forma de massacre, como nós vimos nesta madrugada. Inicialmente, foram divulgados dados de mais de 2 bilhões de dólares em liquidações, mas rumores revelaram que esta liquidação foi muito, mas infinitamente maior do que aquilo que foi revelado pelos APIs das corretoras, que provavelmente maquiaram e esconderam os seus resultados para não mostrar claramente ao mercado que é em cima das sardinhas, que é em cima do pequeno investidor, que é em cima do alavancado que muitas vezes não conhece o mercado, aonde as corretoras mais capitalizam seus milhões e bilhões de dólares. E tudo caminha-se para que nós tenhamos uma quase certeza de que a alavancagem dos últimos dias, que a alavancagem das últimas semanas, que a alavancagem dos últimos meses produziu talvez uma das maiores liquidações da história do mercado de criptomoedas. Falam-se que chegamos ou poderemos ter chegado bem próximo, até ultrapassado, a casa dos 10 bilhões de dólares em liquidação. E era isso, a desculpa perfeita que o mercado precisava para baixar o preço do Bitcoin, para jogar as altcoins na lama, inclusive para dampar o preço do Ethereum em 50%. Sim, exatamente isso que você ouviu. O Ethereum bateu nesta madrugada preços de 2020. Altcoins que estavam em zona de topo, como o próprio XRP, caíram mais de 30%. E as meme coins derreteram. O mercado cripto viu mais de 155 bilhões de dólares serem derretidos nas horas que se passaram do dia de sábado até amanhã desta segunda-feira. E milhares de pessoas perderam dinheiro em todo o mundo no mercado de criptomoedas. Por que que isso aconteceu? Porque muitos, de forma enganosa, ainda mantêm na sua carteira ativos extremamente voláteis e que possuem uma característica muito própria. Os ativos de baixa capitalização, os ativos de especulação extrema, como as meme coins, produzem exatamente este efeito na carteira das pessoas que ainda não estão prontas para encarar esse mercado de frente. Quando este criador de conteúdo que vos fala, quando este professor que vos fala, apresenta a sua tese e diz que uma carteira saudável precisa ter Bitcoin, precisa ter grandes ativos, é exatamente para que em dias como esse, você que vai sofrer a queda, não sofra de forma tão brutal como nós vimos acontecer nas últimas horas. A minha carteira pessoal, a carteira que eu especulo em uma das corretoras que eu utilizo, somente nas horas da madrugada, teve um dump de mais de 6 mil dólares. Só para vocês terem uma ideia. E é uma carteira extremamente conservadora. Eu tive alunos que sofreram muito mais do que isso, com meme coins e outras criptos que foram, de forma, na minha visão, de forma muito delicada, foram pampadas no mercado nos últimos meses. E aí fica uma reflexão. Até que ponto vale a pena você se expor em ativos, principalmente quando você ainda não domina todo o conhecimento sobre esse mercado? Mais cedo eu mandava uma mensagem de áudio para os meus alunos da Academia Cripto com Fé e eu falava para eles o quanto eu estava eufórico com esse mercado. Porque esse mercado é uma verdadeira montanha-russa, tanto nas suas movimentações de preço, quanto nas emoções que produz no nosso coração. É uma verdadeira montanha-russa. Muitas vezes nos deixa exausto, esgotado emocionalmente. Não só de lidar com o próprio mercado, mas de lidar com a inconsequência das pessoas que participam desse mercado. E eu dizia para os meus alunos que foi exatamente aquilo que os institucionais queriam
aconteceu na madrugada de domingo para segunda, a oportunidade perfeita para dampar o preço do mercado cripto e entrar comprando as altcoins, o próprio Bitcoin, o mercado de um modo geral, a preços muito descontados. Foi o que a gente viu acontecer nas últimas horas. Quero finalizar essa minha introdução dizendo para você que antes de você comprar qualquer ativo, estude. Antes de você seguir qualquer recomendação de qualquer criador de conteúdo, a começar por mim, verifique aquilo que está sendo dito. Não acredite em absolutamente nada daquilo que é dito para você. Estude, verifique, se torne um bereano, verifique aquilo que você está ouvindo. Porque isso vai fazer com que você esteja mais protegido às intempéries deste mercado. A partir de agora, acredito eu, que nós tenhamos um ano interessante para o mercado cripto. Tudo que eles queriam aconteceu. Uma queda robusta, um preço mergulhando no submundo do desespero das sardinhas e voltando imediatamente em V, que é o que nós estamos vendo agora acontecer. O Bitcoin bate na porta dos 100 mil mais uma vez. E muita gente está me perguntando, é hora de comprar? E eu já posso te adiantar que esta hora de comprar aconteceu na madrugada. Aconteceu ontem durante o dia de domingo. Aconteceu durante os sinais que o mercado deu no sábado. A hora de comprar para muitas altcoins pode ser que ainda esteja vigorando, mas para muitas delas uma oportunidade maravilhosa se passou nas últimas horas. Neste conteúdo deste vídeo, você vai entender com mais detalhes como você poderia ter se posicionado com mais inteligência, com mais sabedoria e com mais assertividade, caso você acompanhasse as orientações que nós damos humildemente, diariamente neste canal e as orientações que nós apresentamos também com toda a humildade na Academia Cripto com Fé. Eu espero que todos que estejam aqui ao vivo estejam bem e que aqueles que perderam tenham perdido apenas o dinheiro, não tenham perdido a paz, não tenham perdido a saúde e entendam que perder dinheiro é algo muito ruim, mas se você não perde a sanidade, o dinheiro você recupera. Só agir da maneira correta. Bom? Deus abençoe vocês.